1000 dias que valem por décadas. Não está entendendo? O assunto é simples, mas muitos pais ainda não sabem da importância. Os primeiros anos do seu filho podem parecer apenas o começo de uma longa e próspera vida. Afinal, ele ainda é um bebê até completar 1000 dias. Mas é justamente nesse período que você, mãe, pai ou responsável, define um futuro melhor para a criança. Quer saber como? Então fique com a gente no programa da Pastoral da Criança e não perca a oportunidade de ser um agente transformador da vida de seu filho. Vocês sabem quem são os primeiros 1000 dias? A gente considera os primeiros 1000 dias todo o período da gestação, que compreende em média 280 dias, mais o primeiro ano de vida da criança, que seria mais 365 dias, mais o segundo ano de vida, mais 365. A gente somando todo esse período, ele vai dar aproximadamente 1000 dias. E é esse período que a gente considera a gestação, primeiro ano e segundo ano, como os mais importantes da vida dessa criança. E é nesse momento que a gente tem que ter toda a atenção e todo o cuidado. Quem cuida bem dos 1000 dias, cuida da vida toda. Agora está mais claro. Mas por que, afinal, esse período é tão importante? Olha, os primeiros 1000 dias, eles começaram basicamente com o Dr. David Barker, é um médico inglês e que foi acompanhando as crianças por muitas décadas. E a primeira questão que chamou a atenção dele é que crianças que nasciam com baixo peso tinham mais infartos, mais problemas no coração com 40, 50 anos de idade. E ele alertou a comunidade científica, olha, alguma coisa acontece durante a gestação que prejudica o funcionamento dos órgãos. Desde 2011, a Pastoral vem trabalhando todo esse conceito aqui com os nossos voluntários. Para quê? Para que toda essa teoria e essa prática chegue aos nossos voluntários e principalmente às nossas famílias. Como que a gente trabalha isso? A gente elaborou alguns materiais, existe um folheto, né? Algo super simples, explicativo, que fala um pouquinho do que são os primeiros 1000 dias e quais são os principais cuidados. Esses folhetos, os nossos líderes, os nossos voluntários entregam para as famílias nas suas comunidades, justamente para gerar o alerta, né? E a gente entrega para todas as pessoas da comunidade, ou seja, não necessariamente precisa ser mãe, não necessariamente precisa ter filho, mas assim, a gente quer disseminar esse conceito. Então, no mutirão em busca das gestantes, que acontece a cada 3 meses nas comunidades, os líderes vão de porta em porta entregando esses folhetos. E isso vai gerando alerta para a comunidade. E muitas dessas famílias que recebem esse folheto, eles passam a fazer parte da pastoral e ser acompanhados. Ou seja, aí eles vão receber as visitas mensais e vão receber todas as nossas dicas e orientações para que esses primeiros 1000 dias sejam os melhores possíveis. À medida que nós sabemos que a pessoa está grávida, nós procuramos ir até ela e ver esse lado, né? Se ela já foi para a primeira consulta, se fez todos os exames, acompanhamos a carteirinha da unidade de saúde, né, que acaba nos ajudando também bastante, né? Porque à medida que ela está fazendo esse acompanhamento, então para nós, pastoral já se torna um pouco mais fácil, né? Fica melhor para trabalhar a gestante. E quais são os cuidados que os pais devem adotar em cada fase? Na gestação, né, a maioria das mulheres grávidas, primeiramente, ao se descobrir grávida, ela precisa ir buscar o pré-natal. Toda mulher, por mais que seja a segunda, terceira ou quarta gestação, ela precisa passar pelo pré-natal. Isso é o primeiro dado mais importante. O pré-natal vai conseguir fazer com que a mulher descubra se tem algum problema, se está tudo indo bem, se o bebê está crescendo adequadamente. Então, o pré-natal é o primeiro cuidado. Segundo cuidado é o básico para que ela tenha uma gestação saudável. E o que é esse básico? Primeiramente, uma alimentação saudável, uma alimentação adequada. No próprio pré-natal, ela vai receber essas orientações do médico, dos profissionais de saúde, mas uma alimentação principalmente baseada em frutas, verduras, legumes, alimentos in natura, tudo que hoje a gente entende como uma alimentação saudável. Então, e não é essa questão de comer por dois, né? A gente tem que comer adequadamente. O comer por dois pode propiciar também outros problemas, né? O consumo exagerado traz o ganho de peso exagerado, que vai gerar repercussões negativas para a mãe e para o bebê. Então, uma alimentação adequada, esse é um dos principais dicas. Segundo é ter hábitos saudáveis de vida, seja eles não fumar, não tomar bebida alcoólica, né, durante todo o período da gestação, também praticar atividade física e também ter um relacionamento, seja com os familiares, com o marido,
Um relacionamento saudável, porque a criança no útero ela já sente todo o ambiente que está fora dela, né? Então ter uma tranquilidade na sua vida dentro da possibilidade, né? Mas que seja um ambiente agradável para essa mãe, para que ela consiga desenvolver uma gestação o mais tranquila possível, porque isso sem dúvida passa para o bebê. Aqui no Museu da Vida, bem aqui na frente, a gente tem um painel, né, que fala da importância de dar de mamar logo depois que a criança nasce, nos primeiros 20 minutos. Por quê? O primeiro leite da mulher, o colostro, é riquíssimo em antioxidante. Então a criança ainda não sabe regular os seus radicais livres, ela recebe esse colostro e através do leite da mãe controla. Com uma semana de vida, a criança já amadureceu o seu organismo, ela já consegue produzir naturalmente os antioxidantes. Agora, o que é muito frequente é a mãe não querer engordar na gestação. Então, o que acontece? Hoje, pela tabela que se usa no Ministério da Saúde, uma mulher deve ganhar no mínimo 12 quilos durante a gestação. Porque é o peso do bebê, da placenta, as mamas que aumentam, é o inchaço, é todo esse processo e mais o próprio peso do bebê. E a gente vê mães orgulhosas dizendo, puxa, na minha gestação eu ganhei só 7 quilos. É como se fosse um grande feito. E a gente fica olhando assim, ó, ganhou só 7 quilos. Deveria ter ganho 12, o seu filho passou 5 quilos de fome. Olha só que puxão de orelha, hein? Mas caprichar na alimentação não quer dizer comer por 2. Fazer escolhas certas na quantidade certa é que faz toda a diferença. Cuidados que também são lembrados pelos líderes da pastoral, sempre atentos ao Guia do Líder. O Guia do Líder, na verdade, é o todo do nosso trabalho, né? É o todo. Porque à medida que nós fazemos a formação, nós damos assim uma passada rápida, né? Mas eu tendo ele comigo, se eu tenho alguma dúvida, eu vou lá dentro do Guia do Líder, né? Tanto é que nas visitas temos que levar, tá? Porque se a gestante tem uma dúvida e me pergunta, e eu não tenho a resposta, eu vou procurar no Guia do Líder. O que a gente recomenda, né, no primeiro ano de vida? Primeira coisa, aleitamento materno. O aleitamento materno é fundamental para esse bebê e é fundamental para a mãe. Gera um vínculo afetivo muito grande com essa criança. A gente recomenda, inclusive, que o aleitamento materno seja feito já na primeira hora de vida, o bebê nasce, já seja colocado para mamar. Isso gera um forte vínculo com a criança. Além disso, ela consegue mamar o primeiro leite, que é o leite que vai dar todos os anticorpos para ela conseguir sobreviver ao mundo aqui fora, né, sem ter infecções, sem ter qualquer outro tipo de problema. E esse aleitamento materno, ele deve ser o quê? Deve ser exclusivo até o 6º mês, ou seja, a mãe não precisa dar água, chá, suco ou qualquer outro tipo de alimento até o 6º mês de vida da criança. O leite materno ele é suficiente para suprir todas as necessidades dessa criança e é com certeza o melhor alimento para ela. Então essa é uma dica fundamental para a criança. Além disso, em relação à alimentação, a partir do 6º mês começar a introdução da alimentação complementar. Alimentação saudável em forma de papa, introduz as frutas em forma de papa, os alimentos in natura amassados. Então, assim, tem toda uma evolução dessa alimentação que também, durante as consultas desse primeiro ano de vida, as mães recebem, né, dos pediatras, dos profissionais de saúde. Então, nossos próprios líderes da Pastoral da Criança orientam essa parte da introdução da alimentação saudável nesse momento da vida da criança. Além da questão alimentar, é fundamental o que para essa criança? O afeto, né? A gente sabe hoje que o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil, depende dela ter oportunidade de se desenvolver. Então, não adianta a gente falar para a mãe, a criança está na idade de rolar. Né? Por que ela não está rolando? Se não é propiciado para essa criança ter esse momento. Então, ela tem que ser deixada num ambiente que ela consiga fazer isso. Então, deixada na cama ou até mesmo no chão, num paninho. Mas se ela não ter a oportunidade, ela não vai conseguir ter o desenvolvimento. Então, a gente trabalha muito isso também na pastoral. E a gente leva essa orientação para fora. Ou seja, a criança, para se desenvolver, ela tem que ter oportunidades. Além disso, toda a parte de saúde. Então, vacinas, fundamental a mãe levar essa criança para vacinar e nas consultas rotineiras, né, do primeiro ano de vida. Por quê? Porque aí a gente consegue monitorar o crescimento e o desenvolvimento dela.
O líder da pastoral faz a parte dele de passar as informações e a mãe faz a parte dela de levar os familiares, né, na consulta para acompanhar o desenvolvimento. Hoje já está provado, né, que a criança que mama no peito por mais tempo, ela tem menos diabetes, tem menos pressão alta, tem menos problemas de colesterol, tem menos obesidade e o mais curioso, ela ganha mais. Na pesquisa brasileira lá de Pelotas, acompanharam essas crianças por mais de 30 anos e olharam assim, olha, se elas tivessem nascido com o mesmo peso, os pais tivessem a mesma escolaridade, a mesma renda e tal, o efeito líquido aos 30 e tantos anos, que elas ganham R$400 a mais por mês, né, porque elas têm mais saúde, têm um intelecto melhor, porque o aleitamento materno também protege de infecções, com isso falta menos a aula, faltando menos aula, aproveita mais, a autoestima é melhor, né? Tem mais atividade física para fazer, o que estimula a circulação. Então você vê que esses primeiros 1000 dias, enfim, eles têm um efeito muito forte por toda a vida. Amamentava tudo errado, era como se fosse a mãe de primeira viagem, porque do Matheus eu sofri bastante, então eu não tive aquele acompanhamento. Do Jefferson para cá, daí já foi mais diferente, porque daí eu tive eles para me apoiar, para conversar, da amamentação, quando o Jefferson ficou doente, anemia. É isso mesmo, mamãe. Toda mulher tem direito a uma gestação saudável e a um parto feliz, uma etapa muito importante dos 1000 dias. Daqui a pouco vamos falar da última etapa dos 1000 dias. Fique por aí porque tem muita informação importante para os pais e os líderes da pastoral. Até já! Hoje o programa da Pastoral da Criança está falando da importância dos primeiros 1000 dias, que compreendem a gestação, o primeiro ano de vida e o segundo. É isso mesmo, até o seu filho completar 2 anos, ainda está numa fase que pode mudar muito o futuro dele. O segundo ano de vida é uma extensão do primeiro ano, ou seja, a própria alimentação saudável deve continuar. Eu acho que aqui é fundamental comentar em relação à alimentação, ela deve ser saudável, deve ser baseada em frutas, verduras, legumes. A partir do primeiro ano, a criança ela já vai começar a se alimentar com a alimentação da família, lógico, com bom senso, né? A gente não vai dar alimentos gordurosos, alimentos artificiais, nem industrializados para essa criança, mas o arroz, o feijão, a salada, a carninha, pode ser dado nesse momento, né? Dentro da possibilidade da maturidade da criança em relação à mastigação. Principalmente o quê? Evitar alimentos não propícios para essa fase. Alimentos ricos em açúcar, então doces, chocolate, biscoitos recheados, refrigerantes, sucos artificiais, nada disso antes do segundo ano de vida. A partir do segundo ano, a gente libera, entre aspas, esses alimentos, porque a criança também tem que ter uma vida sociável, mas tudo com moderação e com limite, né? A família tem que impor isso para a criança. Então, acho que da alimentação isso é fundamental. Continua a questão de vacinas, que é importante, continua a questão das consultas também. Agora, o que também é fundamental nesse primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano, é o desenvolvimento da criança. Então, é um momento que a criança ela já começa a falar, né? Ela já começa a soltar algumas palavras, até mesmo do primeiro ano ela já começa a soltar algumas sílabas. Então, a mãe, o pai, os familiares, ele tem que ter interação com essa criança, ela tem que brincar, você tem que estimular essa criança. Se não for estimulada, a gente não vai conseguir o pleno desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem aí, dentro dos primeiros 1000 dias, um foco muito importante no desenvolvimento infantil. E a gente precisa levar esse conhecimento para que as famílias tenham contato com isso e consigam propiciar isso para a criança. Às vezes a gente também não sabe de alguma coisa, sim, eles pegam, vêm e falam. Eu acho importante isso. Tive o acompanhamento do Jefferson grávida, aí logo já veio o Kelvin. Aí fui o acompanhamento também dele, daí com 1 ano e 8 meses já veio a Vitória. Então eu sempre fui acompanhada pela pastoral.
Acompanhar as gestantes e depois o desenvolvimento das crianças é um trabalho que os líderes da pastoral fazem com muito amor e sem medir esforços. Em muitas comunidades, os líderes literalmente procuram pelas futuras mamães. O mutirão em busca das gestantes é a cada 3 meses. As voluntárias da pastoral se reúnem e saem visitando as casas na comunidade. A ideia é encontrar novas grávidas e cadastrá-las na pastoral da criança para começar o quanto antes o acompanhamento da gestação e dos primeiros 1000 dias de vida do bebê. De casa em casa, elas distribuem carinho e informação. Esse folhetinho que diz sobre os primeiros 1000 dias de saúde do bebê. Ajuda muito, né? Tem coisas que a gente ainda não sabe, eu tenho filha, mas tem coisas que eu não sei. Depois que os bebês nascem, o acompanhamento continua pelo menos durante 2 anos, até completar os primeiros 1000 dias de vida do neném, somando os dias de gestação. Mas, em geral, as visitas permanecem mesmo depois desse período, e a pesagem das crianças também. Versa, com Enzo no colo, lembra do cuidado que recebeu quando ele ainda estava no ventre. Para mim foi excelente, né? Porque elas me incentivaram, me ajudaram, né? Como estão até agora me ajudando, né? No crescimento do Enzo. Porque ele nasceu muito pequeno, né? Prematuro. Nasceu com 1,80 kg, ficou 64 dias na UTI. Então elas sempre me acompanharam, né? Então, para mim foi excelente. Apoiadas pelo material da Pastoral da Criança, as voluntárias orientam as grávidas sobre a importância do pré-natal e de manter hábitos saudáveis durante a gestação. É importante que a gente ensine para as mães que elas, cuidando 1000 dias dessa criança, ela vai cuidar da saúde dessa criança para sempre. Ela vai ser uma pessoa muito mais saudável na vida adulta. Então a gente ensina elas a não usar o álcool, a droga, o fumo, e fazer a alimentação bem saudável para que essa criança tenha uma vida saudável para sempre. Deus é voluntária na pastoral há 22 anos. Há 6 assumiu a coordenação da equipe na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, no São Brás, em Curitiba. Tanto tempo doando o próprio tempo fez ela ficar conhecida na comunidade. Eu ganho mais do que eu dou. Eu recebo muito mais, é muito gratificante chegar nas mães, ver o sorriso das crianças. Ou você está no mercado fazendo compra, a criança chegar para você: oi tia, olha a tia da pastoral, mãe. Então isso é muito gratificante. Entre as voluntárias, Roseli teve um grande privilégio: acompanhar a gestação da filha e cuidar dos próprios netos por meio da pastoral. Eu gosto do que eu faço, sinto orgulho do que eu faço. Tipo, chega o dia de a gente ir para a pastoral, nossa, para mim parece que sabe. É muito bom, muito maravilhoso o que eu faço. Juliana, filha de Roseli, foi acompanhada durante a gravidez do Brian e da Camille. A mãe se tornou um exemplo. Para mim, assim, é um ensinamento, né? Que minha mãe faz tempo já que está na pastoral, né? E eu me sinto orgulhosa, né, por ter ela na pastoral. Tudo isso que acontecer nessa fase gerará repercussões positivas para o futuro dela, seja na adolescência e seja na vida adulta, inclusive na velhice. Então vai ser um adulto que tem menos chance de ter qualquer problema de saúde, seja ele em termos alérgicos, em termos de doenças crônicas, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então tem uma chance muito menor de ter. Lógico, depende da vida que esse adulto também está levando, mas o que acontece nesse período gera repercussões positivas, evitando que isso aconteça. Além disso, tem muitas pesquisas que mostram que o quanto esses primeiros 1000 dias foram bons, ele gera repercussões, inclusive, para a questão econômica desse indivíduo, ou seja, é um adulto que tem chance de ter uma maior escolaridade, um emprego melhor, ou seja, ter uma renda maior. Inclusive aspectos de inteligência, o aleitamento materno hoje já se sabe que quanto mais prolongado ele é, maior a chance da pessoa ter um QI mais elevado no futuro. Ou seja, são vários aspectos positivos que, durante esses primeiros 1000 dias, podem repercutir na vida adulta, né, desse indivíduo. Por isso que a gente precisa disseminar tanto esses conhecimentos. Graças ao trabalho da pastoral, esse conhecimento tem chegado a comunidades de todo o Brasil. Na Bahia, as futuras mamães também podem contar com esse apoio em casa. Foi no médico, foi atendido. E aí, quando você vê na sua família uma novinha grávida, liga pra ela. Mas apesar do esforço da Pastoral da Criança, ainda faltam líderes para atender todas as famílias. Por isso é tão importante o envolvimento da comunidade nesse trabalho. Afinal, cuidar das nossas crianças é cuidar do futuro. Por que a gente tem uma campanha hoje, né? Toda a gestação dura 1000 dias,
para levar esse conhecimento para frente? Porque é um objetivo da pastoral fazer com que esse conhecimento, toda essa temática dos 1000 dias, vá além da pastoral, né? Então a gente conta com os nossos voluntários para que eles levem, além das pessoas que fazem parte da pastoral, vão atrás de oportunidades que divulguem para fora, né? Divulguem para outras pessoas esse conhecimento dos primeiros 1000 dias. Isso em âmbito nacional, inclusive internacional, né? A gente tem pastoral em outros países. Por quê? Porque isso não muda de país para país, isso não muda. Então a gente precisa que os nossos líderes, os nossos voluntários vão além da pastoral, vão nos postos de saúde, vão em universidades, converse com o serviço de saúde, converse com o secretário de saúde, para quê? Para que esse conhecimento dos 1000 dias chegue a mais pessoas além da pastoral. Eu sou acompanhada do pastoral de criança desde pequena. Aí já é lá, pesa as crianças, come, né? Que tem lanchinho sempre bom lá, que eles saem. É muito importante, acho que ajuda muito a mãe e as crianças também. A pastoral tem como lema, né, que é inspirado em Jesus, né, para que todas as crianças tenham vida e vida em abundância. Então, todos esses cuidados que a gente tem, quer dizer, não é só a parte de saúde, mas também do desenvolvimento, mas tem uma questão que é muito importante, é que a gente precisa da ajuda de quem está em casa. Por quê? Porque essa construção de uma sociedade justa e fraterna depende de muito mais pessoas. Depende do seu esforço. Imagina, a gente falando dos primeiros 1000 dias aqui, eu aposto que todo mundo aí em casa tem um parente ou conhecido, vizinho, que tem pressão alta, ou tem diabetes, ou tem colesterol alto, ou tem osteoporose. E vendo que essa pessoa as dificuldades que ela tem nessa vida, fiquem pensando, puxa, mas eu conheço uma gestante, eu conheço uma mãe com uma criança pequena, se eu dedicar um pouquinho do meu tempo para ajudar essa mãe a compreender, essa criança não vai passar pelo sofrimento, né, que a gente está passando com todas essas doenças. Então, para que todas as crianças tenham vida, a gente precisa do esforço de todos também. É isso mesmo, doutor. E uma vida em abundância, com saúde, depende muito da nossa consciência. Se você não é gestante, que tal orientar aquela vizinha, amiga ou colega de trabalho que está grávida? Pense nisso. O programa da Pastoral da Criança volta daqui a pouco para falar mais da importância dos 1000 dias. Não sai daí que a gente volta já já. Dias que valem por uma vida. O programa da Pastoral da Criança de hoje trata desse importante assunto para a infância. E você não precisa estar grávida para saber mais sobre esse período. O Museu da Vida, aqui em Curitiba, ele tem uma exposição permanente sobre os primeiros 1000 dias de vida. Como é que ela funciona, né? Como é que ela foi concebida? Ela fica num corredor, né, onde tem vários painéis. Esses painéis internos, eles contam pra gente toda a parte teórica, cronológica da gestação até o primeiro ano de vida. Então, no primeiro painel, a gente vê como é a fecundação, o primeiro trimestre gestacional, o segundo trimestre, e ali vai dando como está o desenvolvimento da criança até chegar ao segundo ano de vida, passo a passo, cronologicamente. São informações simples, são informações descritivas sobre como acontece esses 1000 dias, desde a concepção até o segundo ano de vida. Os painéis das paredes externas, que são os painéis brancos, eles contam pra gente um pouquinho do que acontece se, por exemplo, tem uma desnutrição no útero da mãe, quais são as repercussões de cuidados ou da falta de cuidados durante esses primeiros 1000 dias. Então vai falar sobre desnutrição no útero, vai falar sobre baixo peso ao nascer, vai falar sobre parto normal ou cesárea, aleitamento materno, quais são os benefícios do aleitamento materno, vai falar um pouquinho sobre todo o desenvolvimento infantil, desnutrição no primeiro e segundo ano de vida. Então, assim, são várias informações que favorecem com que o visitante aqui do museu tenha conhecimento sobre um pouco mais do que acontece nesses primeiros 1000 dias e as repercussões dele no futuro. Quem teve a chance de aprender sabe o quanto é valioso esse conhecimento. Se eu tivesse a orientação que nós temos hoje, além de guia do líder, que vem mostrando fotos, né, vem a fala,
que eu posso mostrar para elas, que eu posso conversar. É lógico que seria bem diferente, né? Hoje, agradeço por essa oportunidade de poder ajudar as minhas filhas com os meus netos, né? A pastoral ela veio para me ajudar em várias questões. O Jefferson foi uma criança bastante doente, mais ele. Os outros também foi acompanhado, mas mais ele. Ele teve muita anemia, Eu não tive só a pastoral no dia da pesagem. Eu tive visitas, então eu me sinto segura nessa parte, porque eu sei que eu não preciso contar só no dia da pastoral, que é uma vez por mês que eles vão, pesa. Eu conto com eles sempre que eu preciso. Bom, a gente sempre fala para os nossos voluntários, caso eles tenham alguma dúvida, entrar no nosso site. Lá tem todas as informações necessárias para tirar as dúvidas sobre os 1000 dias. O nosso site, para quem quer, né, qualquer pessoa pode entrar, é o www.pastoraldacrianca.org.br/1000 dias. Lá vocês vão encontrar todos os tipos de informações sobre os primeiros 1000 dias, inclusive vídeos, depoimentos, toda a parte técnica, né, artigos científicos. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, seja os nossos voluntários ou a pessoa que está nos assistindo, pode falar com a gente. A gente tem um Fale Conosco em nosso site, que a gente vai ter o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Se cada pessoa, cristã ou não cristã, assumisse aquilo que a sua religião prega em favor dos outros, da criança, nossas crianças não estariam nessa situação. Uma verdade que a doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança, já sabia há muito tempo. Essa idade da criança, desde a gestação, o nascimento, o aleitamento materno e todas as ações básicas da saúde, educação e nutrição, de fé e vida, é muito importante. É como se fosse o fundamento de uma casa bem grande, de um prédio. Se a criança passa bem durante esse período, ela tem fundamentos para crescer em idade, sabedoria e graça. E realmente ser muito desenvolvida, muito feliz para o resto da vida. Eu me sinto realizada como mãe. Eu tenho 4 filhos, eu acho que eu fui abençoada por Deus. O médico falou pra mim, no primeiro do Mateus, o médico falou, você não vai ser mãe mais. E eu tô aqui hoje com meus 4, então eu me sinto orgulhosa. Me sinto feliz, realizada. E espero só o melhor pra eles. Luto pra isso.